Canedinho, nosso próximo tema foi um pedido seu. Foi algo que foi publicado pelo blog do Alan Simon no UOL. Muito interessante a reportagem. Ele teve acesso a uma planilha com a grana que a Globo pagou na última temporada para os clubes brasileiros. E eu compilei os números mais importantes para a gente conversar sobre. Então é um assunto é número, né? Você sabe. Esse é um assunto fundamental e que está sendo discutido agora, que é o futuro do futebol brasileiro. Está nas mãos praticamente dessa próxima negociação, que já teve até um passo importante, que foi com os clubes da Libra, dando um passo adiante para aceitarem a Globo. Os clubes da Libra, né? Os clubes do Forte Futebol estão com as mãos abanando neste momento. Então deixa eu mostrar, só explicar o que é cada uma dessas coisas para vocês, pessoal do chat também entender, e depois a gente conversa a respeito. Pô, tu que fez isso aí? Nós temos aí, então, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubes que estavam lá na planilha dele. O Flamengo faturou em direitos, né, vindos da Globo, 275,2 milhões, é disparado o maior. Aí você tem ali uma cota fixa na segunda coluna, que é o que os clubes ganharam por assinar com a Globo. O Atlético Paranaense não assinou com a Globo, não ganhou. Isso é uma prática comum, na Premier League também tem. Depois você tem a taxa do Sport TV Globo, que é a disposição. Então, cada vez que você joga, você ganha um dinheiro por ter jogado, por ter aparecido mais na Globo e no Sport TV. 40, 30, 30, que a divisão é feita assim. 40% igual para todo mundo, 30% de performance, que está ali adiante, e 30% de audiência em relação à exibição de jogos. Então, aí tem o Globo Sport TV, que também tem na Premier League. Eu vou comparar sempre com a grande Premier League. A Premier League também tem o que eles chamam de Facility Fee. Quando você joga, você ganha, acho que é 1,2 de libras. Você ganha uma taxa lá de Facility Fee, que é essa Globo Sport TV. Então, quem apareceu mais na Globo, por exemplo, Botafogo, apareceu várias vezes, ganhou mais. Palmeiras apareceu, Grêmio jogou muitas vezes na Globo. Corinthians jogou menos na Globo Sport TV. Corinthians e Flamengo aparecem menos porque é uma estratégia da Globo de bombar o Premier. De jogar o Premier. Só que, quando você vai para o Premier, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras têm um tracinho. Por quê? Porque eles têm um acordo com a Globo diferente dos outros clubes. Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, que estão lá no final, eles ganham, de acordo com a assinatura do Premier, uma porcentagem em cima das vendas. Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras não. Eles têm uma taxa fixa que eles assinaram lá atrás, que é a última fileira para vocês ali, que é o Premier, que eu estou chamando de bônus, que é onde tudo se complica, tá? Esse é o problema. Onde é gerada a maior distorção do futebol brasileiro. Esse é o problema do futebol brasileiro. É aquela última coluna. Antes dela tem a penúltima que está escrito performance, que foi o lugar onde o clube terminou no Brasileirão da Série A. Então o Palmeiras, 47,8, foi o primeiro colocado. O Grêmio, o segundo, você vê que a diferença é muito pequena. Vocês podem até argumentar, poxa, mas a diferença do campeão para o vice-campeão é muito pequena. O Brasileirão poderia pagar mais? Ok. Mas na Premier League também, a diferença do primeiro para o segundo é pequenininha, de prêmio de performance, não faz muita diferença. A grande distorção está na última fileira, que é de performance. Vou só dar um contexto para o pessoal, assim, não é que o Flamengo tenha culpa. Na verdade, outros clubes, lá atrás, essa negociação foi feita para o período de 2019, então foi feita ali em 18. Começou com o André Sancho, começou? Que foi aquela quebra daquelas colunas que existiam. A quebra do Clube dos 13 mudou o âmbito da divisão de direitos em 2013. Então, a partir dali, nessa época... Acho que foi o André. Acho que foi um movimento orquestrado. E depois tem a lei do mandante também, né? Que muda bastante o futebol brasileiro. Mas, falando sobre essa negociação, outros clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro, também tinham um valor mínimo garantido, que a gente não depende de venda do Premier. Se o Premier não vender, a gente garante aqui esses 100 milhões, 90 milhões, 80. Eu acho que no caso do Fluminense até, que é o meu time, eram 60 e outros clubes estavam ali por ali. Olha só a grande diferença, né? Olha quanto o Atlético Mineiro está ganhando agora, o Botafogo, 9,5, sai de um cenário talvez de 50 para isso. Mas por culpa dele, porque esses clubes pediram adiantamento para a Globo, como era o modus operandi de vários presidentes do futebol brasileiro. Ainda né? Um pouco. Adianta aqui essa cota aqui do ano que vem para eu contratar jogador, porque vai ter reeleição, então eu preciso contratar o jogador para fechar o aeroporto para ser reeleito. Ou então, quero sair do meu mandato com uma boa impressão, então eu vou gastar, vou fazer uma boa campanha, vou endividar o clube, mas aí o próximo que se foda. E deixa eu usar aqui, por favor, esse contexto. Tá bom, não vai entrar, tá bom. Tá dentro. Então, a culpa, na verdade, é da má administração desses clubes. Como o Flamengo, Corinthians, Grêmio,
Palmeiras foram sagazes. O Palmeiras até ele está com esses 50 com asterisco, porque o Palmeiras não assinou com a Globo. Lembra que o Palmeiras pegou o TNT, teve um momento que tinha Turner e Perfeito. tal. Aí ele se arrependeu e voltou. E na volta ele conseguiu, essa negociação de 50. Segurar 50. Não tá tão bom quanto o Flamengo e Corinthians, mas tá bom porque o São Paulo, por exemplo, que tem uma torcida de tamanho semelhante, ganhou 28. Então, construiu uma diferença aí. Dito isso, né, eu não estou dizendo que a culpa é do Flamengo, Corinthians, mas é o sistema está viciado. É isso. Então, não é culpa da Globo também. A Globo jogou o jogo. A Globo correu o risco de perder o Flamengo para a Record ou para a TNT. Correu o risco de perder o Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras. E na hora de negociar, eles jogaram o jogo. Nós queremos um mínimo garantido, que é esse bônus aí, com a correção de IPCA. A Globo assinou. E causou uma distorção. Mas a Globo não acha isso legal, tá? Tenho certeza. Ninguém acha isso legal. Foi o jogo que foi jogado. Foi o jogo que foi jogado. A Globo deu graças a Deus que teve adiantamento, porque senão hoje as vendas do Premier despencaram, veio pandemia, muita gente cancelou, pirataria. Então hoje a Globo ia estar pagando 60 milhões para uma galera que hoje ela paga 15. Imagina a corda no pescoço que a Globo ia estar hoje. Cada um desses bônus aí significa menos dinheiro no bolso depois, Clear. É menos lucro. Você está pagando uma multa para ter o time com você, mas abrir mão desse time que também custa caro. Essa é a conta que você tem que fazer. E aí esse 177, parabéns para quem negociou do lado do Flamengo. Parabéns. O 118, parabéns para quem negociou do lado do Corinthians. O Palmeiras e o Grêmio também estão deixa eu só terminar. Também estão de parabéns o Grêmio e o Palmeiras, porque 56 e 50 vão pegar o São Paulo, que é um bom exemplo de... Thiago. Mas olha, deixa eu falar. Deixa eu comparar com o São Paulo. São Paulo vendeu 28 milhões em Premier. E é uma torcida que compra a Premier. Bom pra caramba. Mesmo assim, é metade do que os caras negociaram. Parabéns para eles. E eu tenho uma segunda planilha para vocês, que seria essa mesma coisa, só que sem a distorção. Eu tirei a distorção e eu queria colocar um número de estimativa aqui, baseado nos seus concorrentes, nos seus clubes. Então, se não existisse aquele bônus, a paga, e o Palmeiras vendesse 28 de Premier, que é mais ou menos a mesma coisa que o São Paulo, acho que as duas torcidas podem se equiparar em venda, o Palmeiras teria faturado 140 milhões, seria o número 1. O Palmeiras ganhou o brasileiro, né? Então, isso, porque a parte passou de performance muito, porque passou muito na Globo e no Sport TV e ganhou mais, e teve uma performance melhor, ganhou um prêmio melhor. O Flamengo teria, digamos que o Flamengo vendesse então ainda mais, que é uma torcida maior, que Corinthians e Flamengo vendessem 40 milhões em Premier, porque são as duas maiores torcidas. O Flamengo ficaria em segundo, mesmo tendo terminado em quarto, que dá para entender que tem uma torcida maior. Totalmente. O Grêmio teria vendido 15. De onde eu tirei esse 15? Foi o que o Inter comprou. A torcida do Inter ganhou de Premier. Eu peguei o mesmo número do Inter. Ok. Certo? Perfeito. Você terminou em segundo. Está em terceiro na planilha. O Atlético Mineiro terminou em terceiro, está em quarto na planilha. Só tem uma distorção em relação ao Flamengo, porque teria uma torcida maior, comprou mais pay-per-view. O Botafogo ficou em quinto, ele está em sexto. Normal. São Paulo ficou em 11º, mas teve uma exposição grande de Globo Sport TV e também vendeu muito Premier. Aí acaba ficando naquele lugar. O Corinthians, digamos que ele venda 40, que venda mais. Aí ele acaba aparecendo ali, embora seja 13º, ficaria muito mais honesto, justo, se você não tivesse Premier Leagueizado, aquela eu distorção. acho que tem que ser a referência. Isso, e aí posso trazer alguns Premier dados League é isso aqui, estarrecedores? A Premier League para vocês. A Premier League, se você for olhar, é o Manchester City, isso é 21, 22, tá? O azul é a mesma coisa do Campeonato Brasileiro, é a taxa fixa, quem assinou ganha. Depois, esse azul escuro que está na sequência é o Facility Fee, quem passou mais da televisão ganhou mais. O cinza é o prêmio de performance. O vermelho é direitos internacionais, todo mundo ganha a mesma coisa. E o verde é performance internacional. Então fica mais ou menos a mesma coisa. Aí, por favor, só para fazer aquela conta básica. Norwich. É 1,6, um pouquinho menos de 1,6 a diferença do primeiro para o último da Premier League. E aí, quando o pessoal usa a justificativa, mas o Flamengo dá muito mais audiência que o Cuiabá. Sim, pensa agora comigo no mundo. Quem dá mais audiência? O Manchester City, Manchester United, Liverpool ou Luton Town? Ou o Sheffield United? Então, para eles, a diferença é até muito maior, porque aí a gente pega mercado mundo, que tem Índia, China, África. A diferença é muito maior que qualquer diferença que o Flamengo tem hoje dentro do Brasileirão. É dobrado. Até porque o Brasileirão não vende direito para fora, que também não tem produto, não tem quem queira. Até passa no exterior, mas
por um potencial muito menor. E aí eu queria trazer esses dados. A diferença na Premier League é 1,6. A diferença atual do Brasileirão, com a planilha na página anterior, contando tudo, contando TV aberta, fechada e Premier, é 6,5. E os clubes para a Liga, do primeiro para o último, 6,5. Ok. No todo. Ok. E aí os clubes já acordaram e diminuíram essa diferença para 3,5, que foi o número que Libra e LFF chegaram a um acordo, porém eles embarreiraram ali na divisão. Então, o futebol brasileiro como um todo já decidiu que 3,5 é o mínimo aceitável. Só que, se contabilizar só o Premier, que é onde está a maior distorção, justamente por conta desse mínimo garantido, e isso não pode, de maneira nenhuma, entrar na próxima negociação, na atual negociação, no próximo triênio. Ou... Sabe quantas vezes o Flamengo recebe mais que o Cuiabá? Só no pay-per-view? Só no Premier? Chutem um número aí, a diferença de vezes, né? Deve ser de 177, deve vender, sei lá, 7 milhões em pay-per-view. A gente tá falando de 50 vezes. Não, 1.465 vezes. Ganha menos de 1 milhão. Cuiabá e Bragantino ganham menos de 1 milhão do Premier. Pô, não existe menos de 1 milhão. Não existe isso. Então, e outra, no Premier a gente compra para ver todos os clubes. Eu não fui perguntado quando comprei qual era o meu time. Eu posso, e eu assisto a todos 100, os jogos, né? Dá 170 vezes mais, é isso? Não, 1.465 vezes, que eles ganham alguns milhares de reais. Ah, ele ganha menos de 1 milhão, então? Menos de 1 milhão. Nossa. E olha, eu acho que tinha que ter uma coluna sobre, uma matemáticazinha sobre lotação de estádio, por mais que, obviamente, a conta tem que ser feita, não é direta, porque tem estádio de 50 mil, 60 mil e tem estádio de 20 mil. Mas a lotação do estádio tinha que estar participando disso. Até para que a gente aumentasse o espetáculo e quanto mais torcida, mais valor agregado tiver. E um outro ponto aqui, que a gente não está defendendo que o Flamengo ganhe menos. Né? O Flamengo ele vai ter a linha de... Né? Nessa nova negociação excluindo o Premier, o Flamengo vai passar mais vezes Globo, Sport TV, e o Flamengo vai ter essa linha, o Flamengo vai ter a linha de performance, que ele vai estar no alto, e a linha de torcida ele já vai ser maior que os outros. Então, a tendência é o Flamengo estar ganhando mais. A gente está aqui tentando reduzir a diferença, porque sabe que isso é péssimo para o produto. Sim. E outros, qualquer executivo eu acho que canal aberto tinha que ser igual. Disso. Canal aberto tinha que ser igual. Como assim? Tudo bem. Canal aberto tinha que ser igual. Já que existe o Premier, já que existe um valor, uma taxa em cima disso aí, canal aberto tinha que ser igual. Como assim? Igual. Igual para todo mundo. Transmissão igual para todo mundo. A mesma quantidade de jogos? No aberto. Nem ferrando. Não, lógico que não. A Globo tem que escolher o jogo que ela quiser. Imagina, você tá na disputa do campeonato, lá em cima. A disputa do campeonato entre Fortaleza e Palmeiras. Aí você vai passar Santos e Cuiabá no dia, porque tem que passar? Lógico que não. Claro que não. A TV, no mundo inteiro, a TV escolhe o jogo que ela achar melhor. Na NFL é assim, na NBA é assim, todo mundo. Você escolhe o jogo que você quer. Olha só. Peraí, eu não falei isso. Eu digo o seguinte. Se existe uma métrica para pagar em cima disso, a gente não está começando do zero. A gente não está largando o futebol do zero. Já tem 100 anos de futebol. Então, a gente não está largando o Brasil do zero. Já que existe métrica para compra de pacote, tinha que sentar e igualar também em transmissão. Mas como assim? Mas tá igual, mas tanto que o Botafogo ganhou 32,9. Mas aí é o 40-30-30. O 40-30-30 já reduz isso bastante. A gente já parte Não, a fórmula é boa. Se você tem uma exposição grande em TV aberta, você vai ganhar mais, mas vai vender menos pay-per-view, provavelmente. Se você não aparecer tanto, você vai vender mais pay-per-view. Esse equilíbrio tá ok para os clubes, não vai ter problema. Porque o Flamengo pode argumentar isso e falar, pô, mas vocês passam muito jogo meu, não vendo pay-per-view. Como não, Thiago? Olha o Nossa, é verdade. Olha o bônus do pay-per-view, olha o bônus do Flamengo. Mas essa é a distorção. Mas talvez a distorção fique até diferente, mas fique justa pelo menos. Exemplo. Flamengo e Corinthians vendem mais mesmo, audiência? Vende, então beleza. Sim, que é a minha segunda planilha. Mas o que eu tô falando é que a fórmula já existe. Bonifica lá. A fórmula já existe. Houve um problema na negociação anterior, que não é essa até 2020, de 25 até 29, acho que deve ser o contrato, né? 25 não dá mais tempo, eles devem fazer um contrato padrãozinho qualquer agora para fechar 25, porque não dá mais tempo. Nós estamos em fevereiro já, não dá tempo de começar do zero a negociação. 24.
Não sei, mas para 25 não dá mais tempo. Para o Brasileirão de 25 não dá mais. Já está adiantado a Libra, os clubes da Libra não já dá mais venderam tempo. Não, vai ter que ser 1.3. Isso, mas vai ter que ser um contrato de 1 ano, entendeu? Depois você vai fazer 26, 27, 28, 29. 26, 27, 28, 29 vai ser diferente do 25, não vai dar. Eu acho que já está vendido o triênio. 5? Já, deve ser 5 ou 4 anos. Né? Beleza. A fórmula é boa. O que causou distorção foi que lá atrás, com a mudança do lei do mandante, com a ameaça da quebra dos contratos, de cada clube poder se organizar sozinho, sem bloco, houve essa distorção. A Globo teve que jogar esse jogo que não é bom para ninguém. Os clubes sabem disso, a TV sabe disso, os torcedores sabem disso. A gente espera que agora o Flamengo e o Corinthians vão ganhar mais, porque vão vender mais pay-per-view e vão aparecer mais na TV aberta. Vão ganhar mais. Normal, vão ganhar mais. A gente tem esse problema de torcida aqui. Problema não, essa vantagem. Vão ganhar mais, normal. O problema é que está ganhando muito mais. Então o Flamengo ganhou 275,2. O São Paulo 111. O Flamengo é 2 vezes maior que o São Paulo? Não é. É maior que o São Paulo, de time de torcida, mas não é 2 vezes maior. Essa é a conta que tem que ser feita. 2,5 vezes maior. Não é nem só torcida. Estou explicando para o torcedor. Não pode. Mas nós temos mais torcida. Tudo bem. Não, se for torcida, é mais do dobro. Mas não dá. Tem mais de 2 vezes. Mas não dá. Mas não vai gastar. Mas olha quanto a gente vendeu de pay-per-view. Mas aí a métrica não pode ser. A métrica, pra gente não perder a discussão, a métrica não é torcida. Não pode ser só a torcida. Não pode ser torcida. Tem que pensar no campeonato. Mas não dá o dobro de audiência, tá? Não dá o dobro de audiência. Não dá o dobro de audiência. Se eu botar o jogo de São Paulo e der 20, não vai dar 40. Não dá o dobro de audiência. Não dá. Não vende o dobro. Não vende. Não é assim que funciona. Mas só que, pra deixar claro, porque essa não é uma live que quer acabar com o Flamengo, o Corinthians, nada disso. Não, o Flamengo vai ganhar mais. Mas é porque, pra gente dar um salto de produto, pro Campeonato Brasileirão ser assistido no exterior, pra gente ganhar mais dinheiro, a primeira mudança que precisa ser feita é em relação a direitos. Porque isso está causando um transtorno que, assim, a gente já vê na prática, né? É que é legal quando um Botafogo chega, porque, assim, o Campeonato Brasileiro a gente ainda tem muitas variáveis. É um campeonato que está suscetível a muitas crises. Mas se a gente for pegar recorte, soma a pontuação dos últimos 5 anos do Brasileiro, vai ser um esculacho de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. O Corinthians não está porque o Corinthians é um time que abraça a crise, né, e está indo para onde está indo. Mas é um campeonato que a gente já está vendo esses efeitos de distorções, né? E se esse modelo continuar, né, fosse continuar por mais 5, 10 anos, o campeonato seria destruído, né? Perderia totalmente a sua graça, que durante muitos anos a gente vendeu o brasileiro como super equilibrado. O Rica Perrone tem como o seu cartaz, a sua manchete, o Brasileirão é o mais imprevisível de todos e está perdendo a sua imprevisibilidade. Isso é péssimo, porque aí o que a gente vai ter? Se os nossos jogadores já saem cedo, se o gramado é uma merda, se os estádios não estão tão lotados quanto deveriam estar. Sim, então, o campeonato perde muito valor. E o torcedor do Flamengo, principalmente do Flamengo, que eu acho que é o que mais se revolta com isso, que acha que vai acabar a mamata, o Flamengo, hoje em dia, pega quanto direitos de TV representam nas finanças do Flamengo. Lá em 2013, quando isso começou, era bastante. Isso ajudou muito. Mas esse é o tema que eu quis dizer no início. A gente não está começando do zero. Já deu merda. Já abriu demais. Tudo bem. Mas não adianta lamentar, né? Agora é papo de coach. Lamentar não adianta. Agora a gente tem que olhar para o futuro para não repetir o erro. Papo de coach. Daqui para frente, o Flamengo hoje tem como direitos de TV ali mais ou menos 15% a 20% nas suas receitas totais. Para ele mudar isso, não vai se impactar, porque o Flamengo ele já lidera sócio-torcedor, bilheteria com o Maracanã lotado. E se ele quiser construir o estádio, ele vai triplicar essa linha. Venda de jogador, patrocínio. Sério? Então, o Flamengo já ganha... Eu achava que não. Eu achava que ainda era a maior fatia dos clubes. Não é? Não, do Flamengo não. De todos os outros clubes, com certeza do Flamengo, claro que é, Canedo. Claro que não é. Não é 20%. Sério? Estou falando. Espera. Ô, acabei de falar. Ô, calma. Tá não tem nenhuma métrica no Flamengo que... Caralho, me ouve, espera. Eu não estou falando de percentual bruto, mas é a maior coluna ainda. Ainda é a maior coluna. Ela pode não ser percentualmente maior que as outras somadas. Canedo. Qual coluna ganha mais que 277 por ano, Canedo? Flamengo, qual? O Flamengo está faturando 1,3 bi, cara. E as colunas, se você considerar, são patrocínio, torcida e TV.
Em qual coluna do Flamengo? Coluna, vamos lá. Estádio, venda sócio torcedor. Mas são. Pegando aqui como base. Você não ouviu? A maior coluna do Flamengo. Eu entendi. A da Globo, é que para mim são 3 colunas. Para mim são 3 colunas que existem, né? Que são as métricas dos clubes. Tem vários, não que 3, Canedo. Tá doido? O estudo da Deloitte, por exemplo, que solta todo ano dos clubes europeus, são 3 colunas, que eles botam patrocínio, match day, que aí entra sócio-torcedor e bilheteria, e direitos de TV. Eles não consideram nem venda de jogador, porque venda de jogador não é recorrente. Num ano tu pode vender 100, no outro ano tu pode vender 10. Então eles não botam isso. Mas pro torcedor do Flamengo ficar tranquilo que é a maior coluna. A gente trouxe aqui uma vez, o estudo da Deloitte é esse, são 3 colunas. O faturamento hoje com direito de TV corresponde a 20% no máximo do orçamento do Flamengo, porque o Flamengo conseguiu dar esse salto. Nós estamos discutindo os times grandes aí, de valor de camisa, de principal. Nós estamos discutindo 70 milhões, 60 milhões. 277. Faz ideia o que é isso? 277. Mas é isso que a gente quer combater, né? A gente quer que o Flamengo ganhe menos e os outros clubes ganhem mais, a diferença diminua, mas o Flamengo ainda vai estar ganhando mais e com todas as outras linhas somadas, o ponto é que nada, nenhuma lógica matemática, torcida, que é que a gente está conversando aqui, justifica 177 milhões. Acho que esse é o ponto que a gente está conversando. 277, né? Não, o bônus, eu tô falando do bônus, esse aqui, ó. Ah, sim. Tá. A distorção tá naquele 177 ali. Isso precisa acabar 177. Pelo bem do campeonato. O São Paulo me vende 28 milhões de pay-per-view. E os caras venderam 170, ganharam 177, porque como que pode ser 6, 7 vezes maior? Não dá. 10 vezes maior? Não dá. Mamãe. Esse é o ponto. É uma distorção que o jogo foi jogado. Agora não precisa mais. Agora todo mundo tá melhor, temos dirigentes um pouco melhores, então, alguns apareceram que são bons. A Leila tá na mesa, a gente confia muito na tia Leila. O Júlio tá na mesa. Eu confio nela. Eu confio muito na tia Leila. O Júlio também tá na mesa. Tem gente boa lá conversando. O Ronaldo tá na mesa. Fala aí. Vou trazer a informação do Rodrigo Capello, que é um cara assim 01 à frente desse assunto no Brasil. Ele é. E ele disse que isso não está em voga na próxima negociação. Na verdade, vai ter um percentual de Premier, mas vai ser muito menor. Então, o 40-30-30 vai ser o que vai balizar praticamente tudo, e o percentual dedicado ao Premier vai ser menor. Aí tem umas cláusulas lá, se passar de 1,5 bi, os clubes ganham mais e tudo mais. Mas, em resumo, essa distorção não vai seguir na próxima negociação, os clubes já perceberam isso, então, menos mal. A diferença, que aí o outro grande problema que vai vir, que é essa rixa Libra e LFF. Os clubes da LFF fizeram uma aposta muito arriscada no ano passado, que foi vender 20% dos direitos dos próximos 50 anos. 20% de 50 anos é muita coisa, E esses clubes apostaram que a Libra também ia vender 20% dos próximos 50 anos para um outro grupo, né? O Mubadala e agora não vou lembrar qual era o nome do outro também grupo, aquela Capital ou alguma coisa, enfim. Mas os clubes da Libra não venderam e conseguiram agora um acordo maravilhoso com a Globo, de 1,3 bi. Que é muito bom. 1,3 bi. É muito bom se considerar que o inteiro foi pago 2,1 no ano passado para os 20 clubes e eles pegaram 1,3 bi para 10 clubes, eu não sei quantos clubes da Série A estão na Libra exatamente, mas eles mandaram muito bem. Então, assim, os clubes da LFF que fizeram esse adiantamento tendem a se ferrar nos próximos anos, e aí por decisões que eles tomaram, que agora quem está liderando, né, digamos assim, quem tem a vantagem da negociação são os clubes da Libra. Então vai ser uma novela ainda. É uma pena que no sentido geral a gente perca tanto tempo discutindo divisão de direitos e não haja uma união política para pensar em outras coisas que a Liga poderia fazer, como, por exemplo, gramado, calendário, tipo assim, outras coisas tão urgentes quanto os direitos de TV, e os clubes não conseguem sentar a bunda e se unir para isso. Então está se caminhando para ser mais uma grande oportunidade desperdiçada do futebol brasileiro para mudar o curso da sua história, e pelo visto vai ser praticamente mais do mesmo. E eu só lamento porque
eu queria vivo ver essas coisas e, pelo visto, vai demorar mais uma vez.